na obsessão que é muito comum, obviamente, porque, como eu falei, a droga estraga não só o corpo físico, que destrói, acaba, mas ela repercute, reverbera no psiquismo, e que esse psiquismo vai levar, e a gente vai levar uma série de coisas. Culpa por quê? Por causa dos exageros, por conta de tudo aquilo que eu causei. Para mim, por eu não ter feito aquilo que eu deveria fazer, e aos outros, por tudo aquilo que eu deveria fazer e não fiz. Exercitar o amor, utilizar os meus recursos para poder exercitar essa caridade. E caridade que eu digo não é de forma formal, não é frequentar uma casa espírita, ou ir na sua igreja, não. É a maneira como você é, né? No seu dia a dia, né? Os teus pensamentos, as tuas palavras, os teus atos, eles têm que ter essa dimensão do amor, eles têm que ter essa pauta. Se não tiver essa pauta do amor, não vai haver equilíbrio. O doutor Dias da Cruz, o espírito Dias da Cruz, é um médico, né, desencarnado. Lá no livro Mensagens Psicofônicas, ele relata, é muito interessante, ele fala sobre obsessão. Ele lembra von Pirquet. Ele diz que esse von Pirquet diz que a alergia é uma reação modificada nas ocorrências da hipersensibilidade humana, tá? E aí ele fala que tem os alérgenos, que são os elementos que causam a alergia no físico, que pode ser alimento, poeira, bactéria, parasita, pólen, por aí vai. Pode ser externo, como pode ser interno, alguma substância. Eu conheço uma amiga que ela, se tomar fantaúva, ela fica todos lá, uma intumescência. Curioso, bem específico, né? Específico, é interessante. Então aquilo ela sabe que, né? E aí, o organismo, dentro do sistema imunológico, tem os antígenos, que é o soldado que vai fazer frente a essas substâncias. Então vai se defender. Então vai haver um confronto e vai, dentro das células, produzir a histamina, que ele chama de substâncias H, que vai fazer esse embate. E essas substâncias, elas vão causar intumescência, vai causar problemas no sangue, nas fibras e tudo mais. Vai produzir coriza, dermatite, urticária, edema, inchaço, né? Dores de cabeça, né? E ela nem se dá conta que, às vezes, um alimento é curioso, e nós estamos falando em independência, né? Uma das substâncias que produz muita essa histamina, esse combate a esses antígenos, vinho tinto e a cerveja, que produz muito essa histamina, esse embate, e que vai produzir algumas alergias. Geralmente os nipônicos, ele bebe um pouquinho, fica tudo vermelho, intumescência. É interessante, é bem específico. E algumas pessoas vão sentir dor de cabeça, dor de barriga, diarreia, né, por conta desse ataque. E isso, numa certa idade, não tem problema, mas aí com a idade vai havendo alterações metabólicas e que vai havendo um comprometimento muito maior. Bom, mas o que eu quero, e que é a sacada dele, é que ele faz um paralelo aos processos obsessivos. É muito interessante. Ele diz que todos os nossos pensamentos são definidos por vibrações. O que a gente fala, os nossos atos, nossas atitudes têm um teor vibratório, que é bom ou ruim,
de acordo com o direcionamento que a gente está dando a eles. E ele fala que nós produzimos as radiações, teor vibratório, que ele chama de agente R, radiações. E que esse agente R é a base da formação das substâncias de estamina. Olha que interessante. É presente em todas as perturbações neuropsíquicas, que usa o cérebro como órgão de choque. Olha só que interessante. Então, assim, se nós sentimos tristeza, depressão, cólera, irritação, usamos de maledicência, leviandade, brutalidade, nós produzimos uma quantidade elevada desses agentes R, de natureza destrutiva, para nós e para os outros. Tanto exógeno como exógeno, né? Tanto por dentro como fora. E são suscetíveis de se fixar em nós por um tempo indeterminado, que em deploráveis labirintos de desarmonia mental. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.